This call is now being recorded. O que significa estar em movimento ou em repouso na física? Vamos começar com essa pergunta, tá? Parece algo trivial, né? Parece algo óbvio, né? Tipo assim, o que está em movimento é porque se movimenta, o que está em repouso, é parado. Parece uma pergunta assim, que não tem muito sentido a gente fazer ela, né? Mas isso é o senso comum, né? Esse tipo de resposta que você dá é uma resposta que faz parte do senso comum, faz parte da sua vivência do dia a dia, com esse significado. Mas na física, ela pode convergir para o que a gente está para o senso comum, mas como regra não é isso, tá? O Arthur fez um comentário aqui, ele falou, né? Eu acho que seria em relação a como o objeto estudado está em relação ao ponto de referência. Perfeito, Arthur, é exatamente isso. É exatamente isso, tá? Então, quando a gente fala de movimento e a gente fala de repouso, isso faz sentido, essa pergunta, dentro de um referencial. Então, a gente precisa definir um referencial para poder verificar se o objeto que a gente está estudando está em movimento ou repouso, né? Então, vamos supor aqui, ó, tem uma rodovia, né? Nessa rodovia aqui, ó, tem dois carros. Vou colocar aqui um carrinho verde, se movimenta para frente aqui, ó, para a direita, né? Carrinho A. E vou ter um carrinho aqui azul. Que se movimenta aqui também para frente, ó, com velocidade VB. Tudo bem? Vamos supor que essas informações aqui sejam dadas, ó. Velocidade de A seja de 80 km por hora. E a velocidade de B seja de 120 km por hora. Tudo bem? E aí o meu referencial é quem? O meu referencial é um referencial que ele está em repouso. O meu referencial, eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Pera aí, gente, tá particularmente difícil hoje. Tá essa informação aqui do lado da velocidade. O meu referencial, ó, é meu sistema de coordenadas. Ele é basicamente esse plano cartesiano que eu estou escrevendo aqui, ó. Ele é um observador que está parado na beira da BR, certo? Tudo bem? E aí ele vai fazer medidas, né, com relação ao que está acontecendo ali. Vocês estão acompanhando? Sim, professor. Então, quando começa ali, vamos colocar o seguinte, aqui é meu marco zero, ó, onde está o carro A. Né? Então, ele vai falar assim, no instante t igual a zero, o carro A vai estar posicionado, vai ter uma posição inicial aqui, ó, zero. Tudo bem? E o carro B vai estar posicionado, vai ter uma posição inicial aqui de B, vamos supor aqui, ó, essa marca que ele está, 20 km. Tudo bom? Tudo bem? 20 km só, né? Não é quilômetros por hora. Cara, essa borrachinha não tá apagando, bicho. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. É só quilômetro. E aí, no tempo ter passado 2 horas, qual vai ser a posição? A próxima posição do carro A? Se a velocidade dele é de 80 km por hora, ele começou no marco zero, então ele vai ter que estar posicionado aonde? 120, né? 160? Oh, desculpa, 160, isso aí, perdão. Ah, tá. Nossa, você tem razão, 160. E o B vai estar onde depois de 2 horas? Dá pra fazer de cabeça, né, gente? 240. 240 mais 20, né? Porque ele começou na posição 20, então seria 260 quilômetros. Tudo bem? Tudo bem. Então, essas informações que eu estou colocando aqui, ó, de tempo, elas são referentes a esse observador aqui de fora, esse observador que está em repouso, no referencial em repouso. Entende?
Então, dado o referencial, todas essas informações aí, viu, gente? Tanto a informação da velocidade de A como a velocidade B, como as posições que eles vão estar, essas informações são referentes ao referencial do cara que está na pista parada, ao referencial que está em repouso. Tudo bem? Tá claro isso? Até aqui não tem nenhuma novidade, né? Não tem nada assim de impactante, certo? Mas se eu mudasse o meu referencial? Porque o referencial você pode escolher, né? A única condição assim que é importante, talvez esse não seja um ponto para se colocar agora, né? Mas eu adianto. A única informação que é importante, pelo menos quando a gente for aplicar a lei de Newton, é que esse referencial seja inercial. E aí existem dois tipos de referenciais inerciais. Um é repouso, que a gente já está vendo aqui, e o outro é se movendo com velocidade constante, tá? Os detalhes do porquê disso eu vou adiar para quando a gente for falar de lei de Newton, tá? Mas esse é o único ponto importante. Então vamos lá, eu posso escolher o meu referencial. O referencial basicamente é isso, é um conjunto de coordenadas que você vai fazer medida. Você vai fazer medida de distância, de onde o objeto vai estar, e da velocidade dele. Então vamos supor agora que eu tenho um segundo referencial. O meu referencial agora é o referencial do carro. O referencial do carro A que está se movendo, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho outro referencial. Esse referencial do carro, ele está em movimento, ele não está em repouso, concorda? Ele está em movimento de acordo com quem está do lado de fora da pista. Vocês estão acompanhando isso? Vocês entendem o que eu quero dizer? Esse referencial aqui, eu vou chamar aqui o referencial S'. O referencial de quem está em repouso, eu vou chamar de S. Tudo bem? Então, todos esses dados aqui que eu acabei de escrever, ó, todas as informações aqui são referentes ao referencial S em repouso. Tá? O cara que está em repouso e está fazendo as medidas ali. Ó. Tá claro? Agora a gente vai para um referencial S', tudo bem? O referencial S' é o carro A que está se movimentando. Então, dentro do carro tem o motorista, vamos supor que tem um passageiro do lado dele. Para o referencial S', o passageiro está em movimento ou está em repouso? Eu não entendi esse referencial S'. Não entendi. Vamos lá. O referencial é o sistema cartesiano, é um conjunto de coordenadas que a gente vai medir a partir desse sistema cartesiano. Vamos lá. Quando a gente vai fazer qualquer problema lá de movimento projétil, de movimento de queda livre, a gente não sempre define um referencial, tipo assim, ó, esse aqui é o marco zero. A partir desse marco zero, ó, aqui na horizontal, eu vou fazer medida de distância da horizontal. Na vertical, vou medir as distâncias da vertical. Vou medir aonde que o objeto vai estar localizado. Entendeu? Então, vamos supor um problema que a gente fez aí, não sei se foi na última aula. Ai, velho, tá horrível esse negócio. Porque eu não consigo apagar. Porque ele tá... Olha só, quando eu marco isso aqui ele voltou, deixa eu ver agora. Ah, voltou. Agora sim. Então, tá falando do referencial. Então, vamos supor aqui um problema que eu já fiz aqui, ó. Aqui tem um penhasco, você vai lançar uma bola aqui, ó, com velocidade V0. Né? O referencial, o marco zero, eu posso colocar ele aqui em cima. Então, nessas condições, a coordenada inicial do movimento dele, x, é 0, e a coordenada inicial, y, também é 0. Tudo bem? Mas eu poderia também colocar o meu sistema de coordenadas aqui embaixo, ó. Né? Vamos supor que aqui tem uma altura de 20 metros. Então, a coordenada inicial em x dele é 0 e a coordenada em y dele seria 20 metros. Tudo bem? Mas eu poderia também escolher o meu sistema de coordenadas, ó, aqui nesse canto. Escolher o sistema de coordenadas é escolher onde coloco o meu zero. E vamos colocar daqui para cá, ó, são 50 metros. Então, a minha coordenada inicial para esse movimento aqui, ó, né? Minha coordenada inicial para esse movimento em x seria de 50, em y seria de 20. Percebe que aonde eu tenho poder para escolher aonde que eu vou colocar o meu sistema de coordenadas,
É onde que eu vou colocar o meu zero para poder fazer a medida de onde que ele vai estar localizado. Entendi. Deu para entender. Essa aqui são sistemas de coordenadas em repouso, né? Todos os três que eu coloquei aqui eles estão em repouso. Mas eu poderia colocar um sistema de coordenadas que está se movimentando. Nada me impede. Então é isso que está acontecendo no carro A. O meu sistema de coordenada ele está se movimentando, ele não está parado. Então meu carro A está aqui e vai se movimentar, o meu sistema de coordenadas se move junto. Tá claro isso? Sim. Então, Então, o plano cartesiano aí vai mover junto com o carro? Você está O falando? meu sistema de coordenadas vai mover junto com o carro A. Perfeito, tá bom. exatamente. Tudo bem? Tudo. tudo bem. Ok. Então, para o cara que está, o passageiro, ou até o motorista dentro do carro, para esse sistema de coordenadas, essa linha aí, eles estão em movimento ou estão em repouso? Acredito que em repouso, né? Porque ele não está se afastando do eixo. Exatamente. Dentro desse referencial, o motorista e o passageiro dentro do carro, eles estão em repouso. Né? Então, o carro A, ele teria, então, a velocidade do carro A, vou colocar assim, ó, VA', porque a velocidade de A no referencial é S'. A velocidade dele seria quanto? 0, concorda? Concordo. Né? Porque ele não está se movimentando. As coordenadas X e Y dele não estão mudando dentro do referencial S'. Então, para o referencial S', esse carro A não está em movimento, ele está em repouso. E é essa questão que, quando eu pergunto inicialmente qual o significado de estar em movimento e estar em repouso, que foi o Arthur respondeu, é relativo ao referencial que você adota. Para esse referencial S', o carro A está em movimento. Né? E o carro B? Né? Aonde que vai estar o carro B? O carro B vai estar se movimentando? Ele O vai estar se carro A vai movimentando, perceber o porque carro B B é se maior. movimentando ou em repouso? Acho que vai perceber, porque a velocidade do B é maior. Perfeito. Então, e o carro A, e para o referencial S', o carro B vai estar. Acho que seria 40 km por hora. Porque ele está 40 a mais, então acho que contaria o que está mais. Bom, Ou o beleza, que está Arthur. menos. Rapidinho. Você está adiantando um ponto que eu ia chegar, mas beleza, você chegou lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Para o carro B, para o referencial S', né? O Arthur já comentou. O carro B ele vai estar se movimentando também, só que a velocidade dele não será de 120 km por hora. Porque essa velocidade aqui é a velocidade quando é medida no referencial S que está em repouso. Uma vez que o referencial S' está em movimento, isso traz um efeito, que é ele fazer a medida desse referencial, dessa velocidade de B, ser diferente. Tá? E aí o Arthur já deu a resposta, né? Quanto vai ser essa velocidade de B medida por A, Arthur? 40 km por hora. 40 km por hora. Né? Como é que a gente consegue descobrir? Por que 40? Por causa que a velocidade do A é 80. Eu peguei a velocidade do B e subtraí a do A. Para poder achar a velocidade que sobra, que seria no B do caso. E por que você subtraiu? Porque os dois estão em movimento. Aí, tipo, um tá com uma velocidade. Tipo, eles estão em velocidade diferentes, mas estão em movimentos na mesma direção. Então eu precisei subtrair o outro, o que tá, entre aspas, no movimento, pelo que tá sendo referencial, para poder saber mais ou menos a diferença entre os dois. Eu acho que acabou embolando me explicar assim, mas é isso. Não, tranquilo, Arthur. Você deu já a resposta. Então vamos verificar como é que a gente pode chegar nessa resposta, tá bom? Então vou fazer o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, olha só. Vou colocar esse aqui mais em cima aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. E vou colocar essa informação aqui mais em cima. Tá. Então, essa linha aqui corta. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. No tempo t igual a 0, qual é a posição inicial do carro A nesse referencial S'? Continua sendo 0, beleza? Né? E qual vai ser a posição inicial do carro B nesse referencial S'? Também continua sendo 20. Tá? Opa, eu de novo botei aqui quilômetro por hora.
quilômetro. Passado 2 horas, qual vai ser a posição do carro A no referencial S'? Acho que vai ser 0. Continua sendo 0. Beleza? Porque o referencial linha anda junto com A, então ele não muda a coordenada X dele. Tá claro isso, pessoal? Sim. Beleza. Só que, a posição de SB no referencial S', a posição do carro B, depois de 2 horas? Acho que seria 100, professor. Por que 100? Porque ele está 20 km à frente do A e sua velocidade é 40 km por hora e 2 horas de duração, tempo ali. Aí seria 2 vezes 40, que vai dar 80 mais 20, vai dar 100. Aí ele vai dar 100 km. Isso. Você chegou já tomando isso aqui como a resposta, né? Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, ó. A gente sabe que no referencial em repouso, ele vai estar posicionado 260 quilômetros do marco zero aqui, né? Esse aqui é o marco zero, tá bom? E ele estava inicialmente, desculpa, né? E o carro A vai estar a 160 quilômetros. Então, a distância entre os dois veículos, depois de 2 horas, é de 100 quilômetros. Concorda? Concordo. Então, depois de 2 horas, o carro B estará 100 quilômetros à frente do carro A. O carro A é o nosso sistema de referencial. Então, o carro B estará 100 quilômetros, né, à frente do marco zero do referencial. Então, esse B aqui seria 100 quilômetros. Tá um raciocínio um pouco diferente do que você fez. É no sentido inverso. Eu não estou partindo dessa informação aqui, ó, dos 40 quilômetros. Eu vou chegar nela, tá? Então, ou seja, eu tenho as medidas da posição que o carro B vai estar e do que o carro A vai estar. Se eu for calcular aqui a velocidade de B, nesse referencial S', eu vou ter o quê? A posição final dele é 100, a posição inicial dele é 20, e ele gastou um tempo de 2 horas. 100 menos 20, 80. 80 que divide 2, 40 quilômetros por hora, que é o que a gente já sabe que ia acontecer. Tudo bem? Estou fazendo essa observação aqui, galera, para mostrar como a velocidade, a informação da velocidade é relativa ao referencial que você adota. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, é o referencial S', é o referencial em movimento. Tá? Tá dando para acompanhar até agora? Por mim, sim. Beleza. Então, olha só. Vamos seguir. Como regra, a velocidade relativa ela é isso. É uma velocidade que ela carrega esse nome relativo porque ela é relativa ao referencial que você está sendo adotado. Então, assim, essa situação aqui, ó, que eu coloquei para vocês, eu tenho, né, 2 objetos, né, ambos no mesmo sentido. B, né? Se eles estão no mesmo sentido, perfeito aqui, ó, o Arthur complementou, né? Se o referencial adotado fosse o B, né, B veria A com velocidade negativa. B veria A se afastando dele, né, indo para a esquerda. Beleza? Muito boa a colocação, Arthur. Então, como regra, é o seguinte: se os objetos eles estão no mesmo sentido, né, se a velocidade deles estão no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, a velocidade relativa, o módulo dela, né, vou colocar assim. Deixa eu colocar. Se os móveis, né, estão no mesmo sentido, a velocidade relativa em módulo
será? Velocidade a gente bota assim, ó, VAB, que é a velocidade de A em relação a B. Isso aqui em módulo, coloca essas duas barrinhas aqui, porque eu vou pegar o vetor e estou pegando só ele em módulo. Isso é a subtração dos dois, a velocidade de A em módulo menos a velocidade de B em módulo. Tudo bem? Agora, se eles estivessem em sentidos opostos, vamos supor aqui, ó, o carro A se movimenta para lá, só que o carro B agora se movimenta para cá. Vamos dar valores aqui, ó. Velocidade de A é de 80 km por hora. Velocidade de B é de 60 km por hora. Então, a velocidade relativa entre A e B, o módulo desse valor, seria a soma deles. Porque, vamos supor, se eu pego o referencial de A, quem está de fora vai ver A se movendo 80 km por hora para a direita e B se movimentando a 60 km por hora para a esquerda, certo? Se eu pego o referencial de A vai ver B se movimentando igual a soma das duas velocidades, igual a 140 km por hora, beleza? Então, essa é a regra para velocidade relativa em uma dimensão. Até aqui, tá dando para entender, pessoal? Eu tô entendendo. Acho que tá, professor. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor, faça a pergunta. Então, eles estariam em repouso se, por exemplo, o A vai fazer, naquele primeiro exemplo, né, que eles estão indo numa mesma direção, o A vai fazer uma ultrapassagem em B, e aí A vai ficaria em uma mesma distância de B, assim, lado a lado, aí eles estariam em repouso? Fala de novo. Por exemplo, aquele primeiro exemplo que você deu, que os dois móveis estão indo em o mesmo sentido, no mesmo, né? Aí, por exemplo, o carro A vai fazer uma ultrapassagem em B. Aí, quando o carro A estiver numa mesma... do lado do carro B, aí eles estariam em repouso? Tipo assim, numa mesma velocidade? Não, eles estariam em repouso se eles tivessem a mesma velocidade. Se um for ultrapassar o outro, eles não vão estar na mesma velocidade, né? Um vai ser mais rápido que o outro. Ah, tá. Então fica em repouso se tiver numa mesma velocidade? Isso. Eles estariam em repouso com relação ao referencial um do outro, né? Sim. Para quem está do lado de fora vendo ele se movimentando, não. No referencial de fora, no referencial em repouso, né? Na pista, não. Mas no referencial de cada um deles, né? Vamos supor, carro A e B com a mesma velocidade, né? Um veria o outro em repouso. Ah, isso. Beleza. Beleza? Era essa a pergunta? Aham. Obrigada. Não, tranquilo. Tá bom? Então, essa é a primeira regra aqui que vocês têm que ter em mente. Assim, a velocidade relativa com que um carro percebe o movimento do outro, né? Está muito associada com a orientação. E você percebe que fica aqui, ó, explícito o comportamento vetorial, né? Tá? Então, os dois vetores no mesmo sentido, esse seria o resultado ali, ó, uma subtração, e sentidos opostos seria uma soma. Tá? Esse seria uma primeira abordagem. Tá bom? Tudo bem até aí, galera? Tudo bem, professor? Ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar um exercício para a gente poder treinar. Professor, você pode voltar lá? Ah, tá. Sim, por favor. É porque... Então, eu sempre pego que tem... Porque você colocou... se os dois estão no mesmo sentido, eu diminuo o VA e o VB. Mas como eu sei qual eu tenho que subtrair? É o que tem maior intensidade, o que está atrás? Como aqui essa aqui é uma resolução para você achar só o módulo da velocidade, beleza? Então, como você quer saber o módulo, não vai fazer diferença a ordem, porque você vai pegar só o valor positivo. Tá bom? Mas aí, se você quer saber, por exemplo, como regra geral,
Vou botar aqui, né? Aí, para você saber a ordem correta de tudo, é o seguinte. A velocidade de A com relação a B, né? Vetorialmente, não só o seu módulo, seria dado pela velocidade de A com relação a um terceiro referencial, mais a velocidade desse terceiro referencial com relação a B. Então, aí, vamos lá. Dado isso aqui, você tem uma ordem. Se você olha aqui para os índices, ó, uma regrinha que é comum a gente usar para poder memorizar isso aqui, é você tratar isso como se fosse um produto. Né? Então, deixa eu colocar aqui esse A aqui, ó, uma barrinha aqui também. Porque se você trata como se fosse um produto, você vai ter, ó, A sobre B é igual a um A sobre C vezes um C sobre B. Então, né, corta C com C, dá A sobre B. Tá? Essa regrinha aqui, ó, ela é só para você lembrar da ordem com que tá aqui esses índices, tá bom? Então, o primeiro índice aqui, ó, é a velocidade de A com relação a B. Tudo bem? O segundo índice é a velocidade de A com relação a C, e o terceiro é a velocidade de C com relação a B. Tá? Vamos lá. Vamos aplicar isso ao contexto que a gente está colocando. Tudo bem? Então, no contexto que a gente colocou, o referencial escolhido foi o A, certo? Sim. Então, vou escrever aqui, ó. Vamos colocar o seguinte: C é o referencial em repouso. Tudo bem? Então, lá em cima aqui, ó, quando eu coloco aqui essa informação de 80 km por hora e 120 km por hora, eu estou me referindo ao referencial que está em repouso. Então, seria o C. Tudo bem? Continua. Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, essa velocidade aqui, ó, de A com relação a C, de 80 km por hora. E aqui vai ser a velocidade de B com relação a C de 120 km por hora. Ok? Tudo isso é velocidade de A e B com relação a C e C. Eu estou tratando como se fosse referencial em repouso. Tá bom? Qual a conta que eu fiz lá em cima? Eu determinei foi a velocidade de B com relação a A, não foi isso? Aqui em cima, ó. Esse V' aqui, ó. Esse V' aqui é a velocidade de B com relação ao referencial S', que é o referencial que acompanha o móvel A. Tá de acordo? Sim, sim. Então, se eu fosse escrever isso, eu escreveria assim, ó. A velocidade de B barra A. É isso que eu calculei. VB barra A, tudo bem? Uhum. Se eu pego essa regrinha aqui, ó, que eu acabei de escrever, eu vou ter, então, que minha velocidade de B com relação a A, ela pode ser decomposta, né, descrita como a soma vetorial da velocidade de B com relação a C, mais a velocidade de C com relação a A. Concorda com o que eu escrevi? Se você compara aqui, ó, os índices, deixa eu pegar uma outra cor, né? Essa cor aqui não vai rolar. Os índices aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, B sobre C vezes C sobre A. Corta, corta, vai ficar B sobre A, entendeu? Essa é só uma regrinha para você lembrar se os índices estão na ordem correta. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, vou continuar. Então, ó, a velocidade de B com relação a A, vetorialmente, é igual à velocidade de B com relação a C, que está aqui, ó, é 120. Né? Mais a velocidade de C com relação... essa velocidade de C com relação a A, eu não tenho. Eu tenho a velocidade de A com relação a C, né? É o inverso disso. Concorda? Sim. Só que aí tem uma outra propriedade aqui, ó, também importante. A velocidade de A com relação a B, vetorialmente, é igual a menos a velocidade de B com relação a A. Quando você troca essa ordem nos índices, isso inverte o vetor.
Beleza? Então, essa soma em cima, essa soma aqui em cima, ela é equivalente, ela é igual a menos a velocidade de C com relação a A. Beleza? Quando eu uso essa informação, né, eu vou verificar, então, que essa segunda parcela aqui, que eu vou ter que somar, ela, na verdade, vai ser quem? Vai ser menos 80 km por hora. Né? E aí eu caio na subtração. Né? 120 menos 80 dá 40. Beleza? Então, lá em cima, quando eu coloco que é soma e subtração, na verdade, são o quê? São casos que simplificam, são simplificações desse caso geral. Quem é o caso geral? O caso geral é esse aqui, ó. Esse é o caso geral. E aí a gente, eventualmente, vai ter que usar essa propriedade aqui, né, quando a gente não tiver o índice na ordem correta. Tudo bem até aí, pessoal? Você pode abaixar um pouco só para copiar, por favor? Eu posso o quê? Abaixar. Aqui assim? Não, abaixar é esse aqui, né? E Mas vocês estão entendendo? Mais ou menos, professor, eu não entendi muito essa parte do C, esse vetor C que está em repouso. O É C é meio só o nome que eu dou abstrato. para me referir a um referencial que está de fora, que não é nem um carro A nem um carro B. É um Ah, um sim. observador Tá. que está na pista em repouso, né? Medindo o carro A e B se movimentar. Ah, sim, agora faz sentido. Beleza? É só o nome que eu dei. É só para ficar na ordem alfabética, né? ABC. Eu poderia chamar de, sei lá, S, né? Como eu chamei lá em cima. O C seria o referencial S que eu cito lá em cima. Beleza? Espera aí rapidinho, só quero ver se atualizou aqui. Eu tinha colocado... eu tinha colocado aqui uns exercícios para poder fazer com vocês, mas já anotadinho, né? Mas tá bom, eu tiro aqui, ó. Então, tem um problema aqui que eu separei para fazer com vocês, ó. Vocês copiaram aí? Simples. Então, vamos fazer um problema, então, juntos aqui, um exemplo, ó. Opa, não é aqui não, aqui. Então, aqui um exemplo 1. Tá? Vamos colocar assim. Um barco motorizado desce um rio, deslocando-se de um ponto A até um ponto B. Então, aqui, ó, aqui é um rio, a margem do rio, certo? Aqui, então, é o rio, ó, aqui é o rio, beleza? E aí a gente vai ter um barquinho aí, né, deslocando esse rio. Deixa eu apagar isso aqui, ficou feio, né? Vou colocar aqui, às vezes, com a corzinha aqui, ó. Aqui, ó, aqui é o rio, aqui, ó, tô pintando o rio, ó. Beleza? Ficou muito forte. Vocês entenderam, né? Tem um rio ali. Tá bom? E aí, esse barco vai sair aqui de um ponto A e vai vir até um ponto B. Beleza? Esses dois pontos, eles estão distantes entre si de 36 quilômetros. Tá bom? Tá ok, pessoal? Ok. Tá bom? E gasta um tempo de 0,9 horas, tá? Para esse barquinho sair daqui para lá, tá? Tudo bem? Então, daí você já tem a velocidade do barco, concorda? Tá? E aí ele fala o seguinte, em seguida, esse mesmo barco sobe o rio, né? Então, num primeiro momento, ele vem daqui para cá, depois ele vai vir daqui para cá, tá? Vou desenhar aqui, ó, o barquinho. Tudo bem? Nessa que o barco sobe o rio, né, deslocando-se do ponto B até o ponto A, ele gasta 1 hora. Vou colocar a informação então aqui, ó. Subindo o rio, ou melhor, primeiro ele desce, né? Desce o rio. Aí a gente sabe então que o delta S de A até B, né, da descida, é de 36 quilômetros. E o delta T, né, de A até B é de 0,9.
horas. Depois ele vai subir o rio, sobe o rio. Quando ele sobe o rio, a distância é a mesma, né, entre os pontos. Então, ΔS, nesse segundo cenário, continua 136 quilômetros, só que o tempo aqui é diferente, né? Vou chamar aqui ΔS linha, ΔT linha, né, para indicar que são momentos diferentes, tá? O tempo aqui agora é maior, a ligação é um tempo maior, 1,2 horas, tá? Vocês estão entendendo? Sim, acho que sim. Beleza, aí vamos lá, vou continuar. Então ele fala o seguinte, ó, sendo VB o valor da velocidade do barco em relação à água, certo? E VC a intensidade da velocidade da água em relação às margens, percebe aí que agora a gente está falando de velocidade em relação a alguma coisa, então que tem um referencial, beleza? Então, olha só, vamos repetir que essa é uma informação importante, ó. Ele fala que VB é a velocidade do barco com relação à água. Este rio aqui, ó, ele não está parado. Tem uma correnteza nele. Vocês estão de acordo? Né? Porque faz sentido, né? Para descer, ele faz 0,9 horas. Para subir, ele dá 1 hora, 1,2 horas. Então, para subir, ele demora mais tempo. E essa nomenclatura, descer e subir o rio, ela tem sentido com a corrente do rio, né? Com a velocidade com que o rio se propaga. Então, quando você desce, você está a favor da corrente. Quando você sobe, você está contra a corrente. Tá claro isso aí, pessoal? Sim. Beleza? Beleza. Então, ele fala o seguinte, ó. VB é o referencial do barco, é a velocidade do barco com relação à água. Então, a gente vai ter aqui, ó, VB, vou anotar aqui, deixa eu escolher uma corzinha aqui, ó, azul. A velocidade do barco com relação à água. A água, no caso, é com relação, não vou chamar A, não, porque já tem o A e B referente aos pontos, né? B de barco, né, velocidade do barco com relação ao rio, vou chamar R assim, ó, tá bom? Eu tenho a velocidade do barco com relação ao rio. Isso é o que ele está chamando de VB, tá bom? E depois ele fala, ele quer saber quanto que vale essa velocidade do barco com relação ao rio. E ele quer saber também o seguinte, qual que é a velocidade do rio com relação às margens. A margem é o que está aqui, ó. Né? Perguntar a velocidade do rio com relação à margem é praticamente perguntar a velocidade do carro com relação ao observador que está em repouso. Vocês concordam? Concordo. Então, a velocidade do rio com relação à margem é a velocidade do rio com relação ao observador que está em repouso. Vou manter a seguinte nomenclatura. Toda vez que a gente se referir ao observador a um referencial em repouso, eu vou adotar aqui, ó, a letra O. Tá bom? Isso é um problema para vocês? Não, não é um problema. Tudo bem? E aí, ó, são essas duas velocidades que ele quer encontrar. A velocidade do barco com relação ao referencial do rio, a velocidade do rio com relação ao observador em repouso. Ou seja, vai ter um observador aqui em repouso, ó, olhando o movimento do barco, que ele está parado, vai fazer essas medidas. Tá? Como é que a gente pode descobrir essas duas variáveis aí, pessoal? Vamos montar esse problema? Né? Primeiro, se eu calculo aqui, ó, esse ΔSA é a distância que o barco percorreu. Esse ΔTA aqui, ó, é o tempo que ele gastou. Se eu divido um pelo outro, né? Se eu divido aqui um pelo outro, que velocidade que eu vou encontrar aqui? Tem esses 36 dividido por 0,9. Velocidade média, não é? Beleza, mas é a velocidade média do que em relação ao que? É essa a pergunta que eu estou fazendo. Essa velocidade acho que seria em relação à margem, né, professor? A velocidade do barco em relação à margem, ao referencial em repouso, correto? Correto. Então, já vou colocar essa informação aqui, ó. Essa resposta que eu vou ter, faz para mim essa conta aí, ó. 36 que divide 0,9. Dá 40, pelo que eu vi na calculadora. Eu pesquisei agora. Perfeito.
Essa conta aqui, então, ó, é a velocidade do barco com relação à margem. A margem a gente está chamando de O, né? Referencial em repouso, tudo bem? Então, a Ok. velocidade do barco com relação a O. Ou isso incomoda vocês? Eu posso também chamar de margem, colocar um M aqui. Isso é um problema para vocês? Não, tá bom, eu acho. Tá. Então, essa é a informação que eu tenho. A velocidade do barco com relação à margem, ao observador em repouso, né, no processo de descida do rio. Né? Essa outra conta aqui, ó. Eu também não vou ter a velocidade do barco com relação à margem, só que agora no outro contexto, né? Aqui vai ser a velocidade do barco, né? É os 36 dividido por 1,2, com relação à margem também. Só que agora é na volta. Quanto que dá aí 36 que divide 1,2? 30 km por hora. Perfeito, 30 km por hora. Então, olha só, isso aqui dá para a gente montar um sistema, galera. Porque, ó, pega essa informação aqui, ó, guarda essa informação aqui, ó. Essa é a descida do rio, essa aqui é a subida. Quando ele desce, o rio ajuda, né, não? E quando ele sobe, o rio atrapalha, né? Então, quando ele desce, você espera uma velocidade maior. Enquanto que ele sobe, você espera uma velocidade menor. Concorda? Concordo. Então, na hora de montar a equação, ó, a velocidade do barco, vou colocar aqui, ó, a velocidade do barco com relação à margem, se a gente usar a regrinha, você esperaria uma soma, né? Vamos ver, ó. A velocidade do barco com relação à margem seria a velocidade do barco com relação ao rio, mais a velocidade do rio com relação à margem. Não tá dando a regrinha que eu falei com vocês? Vocês conseguem verificar que isso que eu acabei de escrever é o que é o uso dessa condição aqui, ó? Beleza? Beleza. Então, olha só. E essas são as duas incógnitas que eu quero no problema, né? Eu quero saber a velocidade do barco com relação ao rio e a do rio com relação ao... Então, essas duas são as incógnitas. Então, a soma dessas duas vai me dar o quê? A soma dessas duas aqui, né? VB com relação ao rio, barco com relação ao rio, mais, né? Rio com relação à margem, isso dá 40. Tá? Depois a gente vai ter velocidade do barco com relação ao rio. Oh, desculpa, a margem, né? Então, ó, deu soma, né? Como tinha que dar para ele descer da soma, certo? E lembra que isso aqui tudo é vetor, ó. Tudo é vetor, ou seja, tudo tem uma setinha. Isso aqui, essa primeira linha em cima foi da descida. E para subir o rio, como é que vai mudar? A conta vai ser a mesma, ó. VBR mais VRO. Só que o que acontece? Quando ele vai subir o rio, esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. Você concorda comigo que ele vai mudar o sinal? Sim. Esse VBR lá na descida do rio, ele está descendo, ele vai para a direita. Quando ele sobe, ele vai para a esquerda. Então, quando eu for montar minha equação, como é que vai ficar? Esse VBR, ele vai ser negativo, vai ser menos VBR mais a velocidade do rio. Com relação a margem. Isso aqui vai dar 30. Vocês estão de acordo? Porque a velocidade do barco, né, com relação ao rio, ela vai mudar a orientação dela. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Né? Então, antes de você continuar assim, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Nesse caso, ó, na que tá... Quando ele tá indo, a rio ajuda, não é? E quando ele tá Exato. voltando, já atrapalha. Então, a velocidade que ele tá indo não seria, tipo, VB barra O, 40, seria 40, mais o do rio, vamos dizer que é X, e na volta seria, tipo, o negócio menos X? Tipo, a velocidade de... Oh, pega a Não, velocidade eu acho que eu entendi o Entendeu? que você está colocando. Você já está fazendo a conta considerando quando é soma ou subtração, né?
Só que o ponto assim, eu sempre parto de uma ideia geral para poder chegar num problema específico, né? Então, talvez esse caminho que você está traçando aí, eu não mentalizei ele completamente, você consiga chegar na resposta. Mas o que eu queria que ficasse na mente de vocês é o seguinte. Essa aqui é a regra geral, tá? De velocidade relativa para qualquer contexto. E essa regra a gente vai trabalhar. Tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza. Aí só tem uma observação aqui, gente. Ó, perdão. Quem muda a orientação não é o barco, não. Ó. Esse cara aqui, ó. O barco, com relação à margem, muda a orientação, né? Então, aqui, ó, esse cara aqui, ó, é menos 30, né? Então, num primeiro momento ele desce, no segundo momento ele sobe. Então, esse menos 30 tem que estar aqui. Tá? Aqui é o menos 30. Tá bom? E aí, se a gente analisar vetorialmente, ó, para aí, ó, a gente vai ter aqui velocidade do barco aqui, né? E o rio também. Depois aqui para voltar, a gente vai ter velocidade do barco para cá. Velocidade do barco com relação à margem, ó. Aqui é a velocidade do barco com relação à margem, ó. A velocidade do rio com relação à margem está aqui. Continua aqui a velocidade do rio com relação à margem. Tá bom? Esse VB, a velocidade do barco com relação ao rio, ele também vai ser negativo. Então, os dois entram aqui negativo. Beleza? Tá ok? Ok. Aí você vai ter que montar um sistema. Você tem um sistema aqui para resolver, né? É isso. Como é que a gente pode resolver esse sistema? Pode fazer a soma dos... Posso fazer a soma dos dois, né? Se eu faço a soma, olha só. Esse termo simplifica com esse termo. Aqui vai dar 2 vezes VRO. 40 mais menos 30 vai dar 10. Então, daqui eu concluo que a velocidade do rio com relação à margem é de 5 km por hora. Sabendo a informação da velocidade do rio com relação à margem, eu volto em uma das duas equações. Por exemplo, vou voltar nessa aqui, ó. Velocidade do barco com relação ao rio. A velocidade do rio com relação à margem igual a 40. Velocidade do barco com relação ao rio é 5, né? Igual a 40. Então, a velocidade do barco com relação ao rio seria 35 km por hora. Então, ou seja, o barco, o motor do barco, ele só consegue chegar, durante todo esse percurso, a uma velocidade de 35 km por hora. Né? Só que quando ele desce o rio, os 5 km do rio se soma a esse e dá 40, por isso que ele vai rápido. Quando ele sobe o rio, ele está em oposição ao rio, né? O rio atrapalha, então os 35 km do motor, né, que o motor dá para o barco poder se movimentar, subtrai. Então a velocidade dele diminui. Beleza, galera? Beleza. Tá, vamos lá. Eu sei que talvez esteja um pouco confuso, ainda não está 100% ainda dando para entender, mas aqui a ideia é te dar uma primeira apresentada, tá? Como é que vai funcionar. Beleza? É só para mostrar o seguinte. A velocidade, a informação da velocidade, ela é relativa ao referencial que você vai trabalhar, tá? Então você tem que olhar agora o referencial. Para todos os problemas que a gente fez até o momento, que a gente vai fazer também, a gente sempre tem um referencial constante, a gente não está mudando o referencial, né? Mas aqui não, aqui a gente tem as informações de referenciais diferentes, então a gente tem que saber trazer de um referencial para o outro a informação, a fim de chegar a uma conclusão. Tá ok? Turma? Ok, professor. Tá. Tem como... Isso aqui fica um pouquinho mais complicado, porque isso aqui tá até fácil, porque a gente está em uma linha só, é um movimento horizontal, né? O movimento em uma única direção. Às vezes a gente vai fazer depois um momento mais elaborado, que é quando ele tem um movimento no plano. Né? Mas eu vou... Não vai ter movimento parabólico disso não, né, professor? Esse Não, negócio vai não. mudando a referencial. Isso aqui já é complicado o suficiente. Mas eu acho que para um primeiro contato deve estar bom, né? Não?
Tá bom mesmo. Primeiro contato tá A ótimo. cabeça já tá doendo já. Valeu, galera. Então era isso aí. Eu vou encerrar aqui, tá? Tá bom. Ô, professor, você vai passar alguma atividade 3?